você escreveu um livro chamado O Culto Reformado. Como é que surgiu a proposta desse livro e qual foi seu objetivo e intenção ao publicá-lo? Em primeiro, o livro surge como um trabalho de mestrado. Uhum. Eu candidatei-me ao mestrado no Centro Presbiteriano Andrew Jumper, em São Paulo, e o meu interesse já era direcionado para essa área de liturgia. Uhum. Então, eu fiz um mestrado na área de teologia histórica, não tanto na teologia sistemática, Sim. porque eu queria realizar mais pesquisas históricas. Uhum. No início, eu pensava em abordar o impacto da liturgia calvinista nos membros da igreja, nos moradores de Genebra. Uhum. Mas eu vi que me faltava um conhecimento prévio. Como era a liturgia de Calvino? Uhum. E de onde ela viera? Uhum. Então, por isso, eu modifiquei, em um certo sentido, o rumo da minha pesquisa. Uhum. E eu dediquei-me a olhar 4 dos reformadores da Europa continental. Uhum. Lutero, Husserl, Zwinglio e, por fim, Calvino. E como cada um deles estabeleceu propostas relativas ao culto. Legal. E dentro dessas propostas, é interessante que quem tiver a experiência de ler o livro vai ver que há diferenças e foco que cada um deram nas transformações do culto. Como é que as propostas destes reformadores influenciaram a liturgia nas igrejas? E é possível ainda ver sinais dessas propostas hoje? É interessante notar que nenhum destes reformadores propõe a derribada, a destruição por completo do culto como vinha sendo celebrado pela Igreja Católica. Eles propõem uma reformulação do ritual, da liturgia, da missa, expurgando tudo aquilo que lhes parecesse contrário às descobertas que eles estavam fazendo da fé cristã. Sim. Então, em maior ou menor medida, elementos da estrutura da missa ainda são mantidos, corrigidos evangelicamente nas liturgias destes reformadores. Depois do período da Reforma, olhando mais para o ângulo dos reformados, a estrutura do culto vai sofrendo algumas mudanças. Quando você consulta o Diretório de Culto de Westminster, que já é por volta de 1640, um pouco depois desse ano, Sim. a sequência litúrgica ali proposta não é igual à sequência de Calvino. Já é diferente. Já tem uma série de mudanças e mais ou menos este estilo vai se manter por muitos anos, por muitos séculos até. Assim, talvez o que prevaleça agora seja, em muitas igrejas, os pontos principais que os reformadores destacaram, não tanto a estrutura da liturgia em si. Sim. E uma das coisas que parece ser muito semelhante entre eles foi o foco nas escrituras sagradas, né? Então, muitos deles, pelo menos ao prosseguir a leitura, dá uma impressão de que todos eles procuraram ver como as escrituras tratavam cada tema e também tentar dar uma atenção à exposição bíblica, principalmente ali se a gente estiver falando de Calvino. Pensando nisso, para você, quais são os principais princípios que definem um culto reformado segundo o seu livro? Retomando o seu comentário inicial sobre a questão do valor da escritura, devemos notar o seguinte: Lutero era o homem que, lendo a Bíblia, lendo o livro, é transformado. Sim. Tanto é que mesmo antes do desencadear da Reforma, das famosas 95 teses, ele já vinha expondo livros da Bíblia, e alguns anos antes ele fez uma grande exposição do livro de Salmos,
E então ele já se dedicava a este exame da Escritura. De modo que os reformadores, via de regra, sempre enfatizaram a necessidade da exposição da palavra. Sim. Lutero, o próprio Lutero, dizia que, havendo um culto, havendo um encontro, a palavra sempre terá que ser lida e exposta. Quando o Busser chega a Estrasburgo, as primeiras mudanças realizadas na liturgia não previam a ocorrência de um sermão, mas logo isto é introduzido. Zwinglio, quando assume o pastorado em Zurique, ele assume o pastorado no dia 1º de janeiro, coincidentemente o dia do aniversário dele, e ele sobe ao púlpito levando um exemplar do Novo Testamento grego e começa a expor a Escritura. Creio que, se a memória não me engana, o Evangelho de Mateus. Ele foi expondo sequencialmente. Calvino também fez a mesma coisa. Então, retomando agora a segunda parte de suas considerações, eu acho que a primeira coisa importante a se destacar é o respeito e a centralidade da Escritura. E assim todas as demais partes do culto derivam deste valor dado ao conteúdo da Escritura. Porque a Escritura se torna normativa. O conhecimento de Deus que temos só nos é possível por meio do ensino da Escritura. Mas a Escritura também não é um manual, um livro técnico de itens e artigos. É um livro vivo. Haja vista que muitos dos ensinos teológicos que nós temos derivam de narrativas. Você toma, por exemplo, a parábola do filho pródigo, é uma história. E ao analisá-la, você verifica que ela nos está contando sobre Deus como alguém que é um pai amoroso e não um pai vingativo e rancoroso. Então, eu vejo que a Escritura deve ser considerada, antes de mais nada, na condução de um culto, no preparo de uma liturgia, para que haja a edificação que Deus pretende. Uma das grandes mudanças que eles fizeram foi a questão de fazer o culto na língua do povo também, né? Que isso era feito em latim, né? Isso. Quem foi o precursor que começou realmente a transformar a liturgia do latim para a língua local? Uma coisa interessante, a primeira proposta que Lutero faz sobre liturgia, ela é feita em latim, Fórmula Missae. Isso é 1523, creio eu. Então, ele dá uma depurada da missa, mas mantém o latim. E somente em 1525, 1526, que ele se preocupa com a publicação de uma Deutsche Messe, uma missa alemã. Neste meio tempo, eu diria até um afoito padre em Estrasburgo realiza uma missa em alemão. De modo que a primeira missa em alemão provavelmente é esta em Estrasburgo, de Diobald Schwarz, que ele faz numa das capelas da igreja de Estrasburgo, uma missa em alemão, que vai ser a base para as reformas de culto que acontecerão em Estrasburgo logo que Busser chegar ali, que ele chega um pouco depois deste evento. Então, eles têm essa preocupação que a missa seja compreendida. Lutero, no início, tão envolvido que estava com tantas mudanças, que não teve, digamos assim, como preocupar-se com este aspecto, mas logo depois propõe a missa em alemão, assim como Calvino a propõe em francês e assim por diante. Legal.